Dentre as liturgias do cristianismo, nós temos uma muito importante, tanto para o catolicismo quanto para o protestantismo, que é a ceia, a Eucaristia. Sobre esse tema, muita coisa já foi dita, muitas visões já foram apresentadas por teólogos ao longo da história. Eu não vou entrar aqui no mérito disso, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje e, a partir dessa pergunta, conversar um pouquinho sobre a graça de Deus. Então, a pergunta é: quem pode participar da ceia do Senhor? Quem é digno de estar na presença de Deus? Essa é a pergunta que vai nortear esse vídeo. Eu faço essa pergunta porque o tema da ceia, da Eucaristia, é um tema muito importante para a teologia, como eu disse antes, mas também para a vida das pessoas. E em muitas ocasiões, uma prática que deveria ser uma coisa boa, porque é uma coisa boa em si mesma, acaba se tornando um símbolo de opressão, de controle, de monopólio de discursos e verdades, e de muita imposição de medo e culpa. Mas será que deveria ser assim? Em muitas ocasiões, a gente acaba distorcendo pela voz religiosa algumas coisas que deveriam ser muito boas na nossa prática de fé. E eu acho que a ceia se enquadra nessa questão. Mas antes, claro, de conversarmos a respeito, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever, dê o seu like se estiver curtindo e compartilhe o vídeo, faça seus comentários. A sua participação é muito importante. Neste canal, nós conversamos sobre teologia, espiritualidade, arte, em tons muito ecléticos, você já deve ter percebido isso. Falamos desde histórias em quadrinhos, até música, filmes, séries. Então, se você gosta de conteúdos assim, se inscreva no canal e fique muito à vontade aqui. Pois bem, eu imagino que quando você pensa na ceia de Jesus, naquela última ceia que é descrita nos evangelhos, talvez a imagem que venha à sua mente seja essa aí. Essa ceia que você está vendo é a ceia pintada por Leonardo da Vinci entre os anos 1495 e 1498. Ela faz parte de uma obra vinculada ao Renascimento. Inclusive, nós temos ali figuras religiosas, incluindo o próprio Jesus, que não estão sendo retratados com aquela famosa auréola em torno da cabeça. Daqui a pouco a gente mostra uma outra imagem que talvez você vai perceber a diferença. Muita coisa já foi dita sobre esse quadro, inclusive teorias conspiratórias, as mais diversas. Leia-se o Código da Vinci, por exemplo. Mas é preciso ressaltar uma questão importante aqui. Essa ceia é a ceia do Da Vinci, não é a ceia judaica. A ceia judaica não é desse jeito. Na época de Jesus não acontecia com essa forma. Então nós não temos, por exemplo, a mesa, nós não temos as cadeiras, nós não temos essa arrumação de pessoas ao redor da mesa. Isso vem da imaginação do Leonardo da Vinci. Portanto, esquecendo essa imagem e voltando para o costume judaico da Palestina no primeiro século, na época de Jesus, a ceia judaica, na verdade, era esta aí. Perceba que a mesa está colocada ao nível do chão, praticamente, e as pessoas, na verdade, deitavam-se sobre um de seus lados para esticar o braço e comer o que estivesse sobre a mesa com uma das mãos. É por isso, aliás, que, diz o Evangelho de João, o discípulo amado recosta sua cabeça no colo de Jesus. É exatamente porque eles estão deitados um próximo do outro. Essa é a ceia judaica. Nessa ceia, o lugar de honra era o lugar à esquerda, no centro da parte esquerda. Então esse, na verdade, é o enquadramento dos personagens que participam da ceia, Jesus e seus discípulos. Mas vale a pena ler o texto para a gente ter uma consciência do que está acontecendo nesse momento, tanto do ponto de vista teológico quanto literário. Diz o texto em Lucas o seguinte: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Esse é o cenário do que a Sociedade Bíblica do Brasil chama de última ceia. Mas é preciso ressaltar aqui o seguinte: essa ceia, que é chamada de última ceia pela Sociedade Bíblica do Brasil, ela na verdade não é a única ceia de Jesus e não é uma ceia especial nesse sentido. Ela se torna especial, claro, porque a gente sabe o que vai acontecer depois. E há ali todo um clima de despedida. Tanto que Jesus afirma que desejava ansiosamente participar daquele momento com seus discípulos. Porém, Jesus sempre fez isso. Ele sempre partilhou a sua mesa com as pessoas. Aliás, no próprio Evangelho de Lucas, no qual a gente lê essa passagem, há um relato em que os fariseus e escribas chamam Jesus de amigo de publicanos e pecadores, porque Jesus partilhava a sua mesa. Ele se sentava para comer ao lado de pessoas que, na ótica da religião,
eram indignas de participar daquele momento. Por isso, Jesus se tornaria também um pecador aos olhos daqueles religiosos, juntamente com aqueles pecadores com os quais ele comia. Inclusive, é essa acusação que faz nascer 3 parábolas belíssimas, que estão registradas lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do pai cheio de amor, do filho perdido que retorna à casa do pai. Mas voltando à narrativa, esse texto afirma Jesus então fazendo algo que ele sempre fazia, partilhar a sua mesa. Então perceba, quando o texto afirma, façam isso em memória de mim, é preciso perceber o que significa essa memória de Jesus. Fazer memória de Jesus não é tentar imaginar como teria sido a ceia, mas sim é encarnar na própria vida os mesmos valores e procedimentos de Jesus, porque é assim que no mente judaico se relembram as coisas. Por exemplo, as festas do tabernáculo, das tendas, eram celebradas para que o povo relembrasse o período de peregrinação no deserto. Então, eles não apenas meditavam a respeito disso, mas, segundo o texto, eles iam de fato para lugares desertos para viver em tendas durante um tempo, para viver na pele o que os seus antepassados tinham vivido lá na travessia do Êxodo. Então, a mesma coisa que acontece aqui. Quando Jesus fala, façam isso em memória de mim, não é apenas uma perspectiva de lembrança, mas é uma perspectiva de adoção da mesma prática de Jesus. Dito isso sobre o Evangelho, a gente vai dar agora um salto até as cartas de Paulo, e especialmente a carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre a ceia. Nessa passagem, há uma expressão que é muito mal interpretada por muita gente. Então, leamos o texto juntos. É um texto longo, mas eu quero que a gente leia juntos para colocar tudo em contexto. Diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Este texto de Paulo, ele é utilizado nas ceias, nos momentos de liturgia, e obviamente está correto fazer isso, afinal de contas, esse texto é um texto de ceia, mas ele aqui tem algumas particularidades que nem sempre são mencionadas quando se fala uma passagem desse texto. Porque a passagem que é destacada desse texto é exatamente esta aí que está projetada na sua tela agora. A expressão, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse trecho é retirado dessa passagem e é apresentado nas nossas igrejas como padrão e critério para julgar quem pode ou quem não pode participar da ceia. E a pergunta normalmente que acontece no momento da liturgia é exatamente essa. Quem está aqui, examine-se a si mesmo e veja então se é digno de participar. Então, se houver algum tipo de pecado, algum tipo de ação incorreta, você não pode participar, afinal de contas, você estaria então, como diz o texto, sendo réu do corpo do Senhor. Mas será que é isso mesmo? Será que esse texto está falando dessa questão moral, dessa questão vinculada à nossa própria prática existencial? Será que esse texto quer de fato destacar aqueles que são dignos daqueles que são indignos de participar da ceia? Porque eu já vi esse texto sendo utilizado em igrejas
E muitas vezes encontrei pessoas, né, líderes da igreja, diáconos, diaconisas, pastores, pastoras, anotando o nome daqueles que não participavam dos elementos, que não participavam da ceia, porque supostamente esses estavam em pecado e então precisariam ser corrigidos publicamente. Isso é de uma total distorção da realidade da ceia de Jesus. Afinal de contas, se a ceia, se a Eucaristia pertence a Jesus, busca fazer memória de Jesus, então o critério para julgarmos a ceia é o próprio procedimento de Jesus. Vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Mas para a gente entender então esse texto de Paulo, vamos voltar aqui ao contexto. Paulo começa essa parte da carta aos Coríntios dizendo o seguinte: olha, sobre a ceia, quando vocês se reúnem para fazer a ceia, eu afirmo a vocês que não é a ceia que vocês fazem, não é a ceia de Jesus. Por quê? Veja a explicação. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Do que Paulo está falando? Da ceia, como a gente conhece hoje, aquele pedaço de pão pequenininho e um pouco de suco de uva simbolizando vinho? Será que é isso? Não. Paulo está falando aqui da ceia da igreja cristã primitiva, que é, sim, inspirada em Jesus. É a ceia da festa do agape, a festa do amor, a festa da partilha. As igrejas cristãs primitivas, no Novo Testamento, quando se reuniam, elas faziam a ceia. E a ceia, o que era? Era a reunião, o encontro dos irmãos e irmãs que se juntavam fraternalmente para celebrar a Jesus. E faziam isso com uma grande festa. E faziam isso com a prática da partilha. A partilha do pão e do vinho e a partilha de comida. A ideia aqui é a seguinte: nós temos uma comunidade, como diz lá o livro de Atos, que reparte tudo que tem entre si, de modo que não há gente necessitada. Essa é a ideia da ceia. A ceia, portanto, praticada na festa da agape, na festa do amor, é o encontro dos discípulos e discípulas de Jesus em amor e fraternidade. Eles se encontram e partilham o que tem entre si, de tal modo que todos saem dali alimentados. Afinal de contas, há pobres na comunidade. Essas pessoas, então, encontram naquele espaço, naquela troca litúrgica, em adoração e celebração do próprio Jesus, encontram ali o alimento para o dia a dia. Isso fica claro quando a gente lê o restante da carta. Acompanhe aí. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. A bronca de Paulo está na seguinte questão: no lugar de partilhar a vida simbolizada pelo alimento partilhado na mesa, havia ali irmãos da comunidade que, de forma muito egoísta, muito egocêntrica, comiam tudo para si e não deixavam nada para as outras pessoas. E isso é tão sério na comunidade que Paulo vai dizer lá no finalzinho desse capítulo: olha, por essa causa é que existe entre vocês gente doente e até pessoas que já morreram. A morte e a doença aqui não são doenças espirituais, mas sim realidades concretas. Há pessoas doentes porque não têm o que comer. A comunidade de Corinto está se revelando uma comunidade anti-reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino de Jesus, e o reino de Jesus é o reino da partilha. E aí Paulo vai corrigindo essa igreja, tentando demonstrar o seguinte: olha, se vocês estão fazendo a ceia, se vocês de fato querem participar da ceia desse momento, então eis aqui o critério para que vocês participem. E o critério é: eu recebi do Senhor e passo a vocês. Então perceba, a ceia tem a sua origem em Jesus de Nazaré. A ceia remete a Jesus, não apenas como uma memória saudosa, mas sim como disse antes, encarnação da prática de Jesus no cotidiano da vida. E aí Paulo diz que Jesus, depois de ter ceado com os seus irmãos e irmãs, com os seus discípulos e discípulas, ele faz aquela experiência de dar-se a si mesmo à comunidade, dar-se a si mesmo às pessoas. Pão é o meu corpo, vinho é meu sangue. E aí, lembrando Jesus, ele diz: façam isso todas as vezes que lembrardes de mim, diria Jesus. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então perceba aqui o seguinte: a ceia, conforme praticada na igreja cristã primitiva, era vinculada ao passado, ao presente e ao futuro. Ao passado, porque era uma memória dos atos, palavras, ações e ministério de Jesus. Vocês estão fazendo memória dele. E memória, como eu disse antes, não apenas em tons metafísicos e desencarnados, mas sim uma perspectiva concreta. Trazer Jesus para o presente. Mais ainda, uma afirmação do presente, porque Jesus está vivo guiando a igreja. E por isso a igreja vai compartilhar o que tem, porque ela é também fruto do evangelho de Jesus. E também uma afirmação do futuro.
que se faz isso até que Jesus venha. Então perceba aqui que tudo está centralizado em Jesus de Nazaré. Se é assim, então, a gente tem um critério para julgar e para responder essa pergunta que fizemos no início, quem pode participar da ceia. Eu já vou chegar lá. Mas vamos continuar aqui no texto de Paulo. Ele diz o seguinte: aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí vem a grande questão aqui. O que é comer e beber indignamente? Será que nós precisaríamos nos tornarmos dignos na presença de Deus para então sentar-se à sua mesa? Será que nós temos essa capacidade de nos apresentarmos com dignidade para que a nossa dignidade seja suficiente para comprar a entrada, digamos assim, para o convívio de Jesus? Se o nosso padrão é o ministério do próprio Jesus de Nazaré, é claro que não deve ser assim essa resposta. Porque não é o caminho aqui pensar quem é digno e quem não é. Diante de Deus, todos somos indignos. Não, diante de Deus, diz o apóstolo Paulo, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos da sua glória. Nesse sentido, não há, então, digno que seja capaz de sentar-se à mesa com Jesus. Lembre, por exemplo, lá o texto do Apocalipse. Quando o livro selado é mostrado para João, e aquele livro representa a vida humana, a história humana, e aí se diz o seguinte: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém foi achado digno em toda a terra. João chorava muito, mas aí o anjo diz: não chores. Por quê? Porque eis aí o Cordeiro de Deus e ele é digno de abrir o livro. Então perceba que a questão aqui não pode ser moral, não pode ser vinculada à lógica de pecados. Porque se for, nós estamos perdidos. Porque há pecados que praticamos conscientemente, mas também há pecados que nós praticamos inconscientemente. Então perceba que se a nossa relação com Deus for baseada no nosso próprio mérito pessoal, nós seremos as pessoas mais infelizes da face da terra. Mas não é para ser assim. Qual é a lógica aqui de comer indignamente o pão do Senhor? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte para aquela igreja de Corinto: vocês, quando se reúnem, o que vocês participam aí, o que vocês fazem, não é a ceia de Jesus. Porque falta a essa liturgia de vocês a partilha que caracteriza a ceia de Jesus. Vocês estão, na sua prática litúrgica, estão excluindo pessoas do convívio da comunidade. E isso é exatamente não discernir o corpo, ou seja, não enxergar a comunidade de fé. É o que Paulo diz logo a seguir no seu texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim comanda o pão e bebe do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Perceba aqui que a lógica de exclusão não é moralista e não é para colocar pessoas para fora da ceia por isso. Mas a lógica aqui é a seguinte: quem na verdade é excluído da ceia, quem na verdade está praticando a ceia de forma indigna, sem discernir o corpo, são exatamente aquelas pessoas que, em nome da santidade divina, dizem que tal e tal e tal indivíduos não podem participar da ceia de Jesus. Porque essas pessoas não estão enxergando, discernindo o corpo de Cristo. Não estão enxergando as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Elas estão reféns de um orgulho espiritual, de uma proposta de santidade egocêntrica, ensimesmada, que se acha melhor do que os demais. Todo mundo que faz isso, diz Paulo, se torna, sim, réu do corpo e do sangue de Cristo. Por quê? Porque se é de Jesus que estamos falando, a gente está falando de alguém que aceitou em sua presença todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Inclusive, ele é acusado disso, ele é acusado de ser amigo de pecadores publicanos. Publicanos são aqueles que cobravam impostos para o Império Romano. Sendo judeus, trabalhavam para o Império Opressor, odiados por todo mundo. Jesus se torna amigo deles. Jesus convida eles para a sua caminhada, para estar com ele. E perceba que nós já falamos aqui sobre isso, o perdão de Jesus a essas pessoas é o que possibilita a mudança de vida delas. Não há outro caminho senão esse. Então, se Jesus é assim, amigo de pecadores publicanos, isso significa que qualquer pessoa, inclusive eu, posso me sentar à mesa de Jesus. Porque o critério não é a pessoa que for digna. O critério é: você faz parte do corpo. E perceba o que Paulo diz. Inclusive um convite para essas pessoas que estão fazendo esse tipo de separação. Também não é nenhuma lógica de, olha, então você faz isso, fica de fora de vez. Não é. É um convite para fazer, para participar. Porque Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. Ele não diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se a pessoa achar que é digna, então ela participa. Não. Ele diz: examine-se
e coma, examine-se e participe. Por quê? Porque a cura para um coração que é rancoroso, que separa pessoas, é exatamente a comunhão com Cristo na mesa da ceia. Sentar-se à mesa da ceia, portanto, é uma honra, um privilégio que o próprio Deus nos dá. E isso é graça. Nós começamos aqui esse vídeo falando uma frase de Santo Ambrósio. Quando se trata de distribuir a graça, Cristo está presente. Quando se deve exercer o rigor, estão presentes apenas os ministros, mas Cristo está ausente. É a mesma lógica para a ceia. Porque quando falamos da ceia de Jesus, mais uma vez estamos falando da ceia do Jesus que é apresentado nos evangelhos. E esse Jesus, gente, ele diz com todas as letras, quem vem até ele, de forma alguma ele lança fora. Ele acolhe as pessoas. As pessoas que na lógica da religião judaica, da época de Jesus, não eram dignas de participar da presença de Deus, estas pessoas estão na mesa de Jesus. Porque, como eu disse antes, a última ceia, chamada última ceia ali naquele relato de Lucas que lemos, não é a única vez que Jesus partilhou sua mesa. Ele gostava de fazer isso. E se na ceia nós fazemos memória desse Jesus, então na nossa ceia o espaço é de acolhimento. Acolhimento de quem? Quem eram as pessoas consideradas indignas naquela época de Jesus? Mulheres, crianças, samaritanos, estrangeiros, publicanos, pecadores. Todas essas classes de pessoas eram colocadas de fora. E para Jesus, elas fazem parte da lógica do reino. Nós encontramos uma tonelada de textos nos evangelhos falando sobre isso. Jesus, por exemplo, quando vai curar um homem com a mão ressequida, antes de curá-lo, faz questão de chamá-lo para o centro da sinagoga. Aquele homem não poderia estar ali. Ele não poderia fazer parte daquele momento. Ou então, Jesus faz questão de curar a gente no sábado, para mostrar mais uma vez que aquela lógica de purificação religiosa, litúrgica, praticada até então, não tinha sentido. Se colocava a vida humana num espaço de opressão e de destruição. Então diz Paulo ao pessoal de Corinto, o que vocês fazem não é a ceia. Por isso, se alguém tem fome, diz ele, come em casa. Mas quando vocês se reúnem, esperem uns pelos outros. Então perceba aqui o critério. Não é expulsar pessoas, é esperar por elas. É convidá-las. Porque se a mesa é de Jesus, todos e todas são bem-vindos. Se a mesa, contudo, é da igreja, nem Jesus participa. Aliás, creia nisso. O lugar mais importante da igreja não é o púlpito, é a mesa. É a mesa da partilha, é a mesa da agape. Bom, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e também faça seus comentários aqui. Eu quero muito ler as suas opiniões e as suas perspectivas sobre esse tema. E no mais, muito obrigado pela presença, um abraço e até o próximo vídeo.